Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Ainda no sábado passado, o PSOL confirmou a candidatura do comandante de invasões Guilherme Boulos, líder do MTST, à presidência da República, tendo como vice em sua chapa a ativista indígena Sônia Guajajara. Na convenção nacional do partido, Boulos prometeu enfrentar o golpe e tirar o país da crise que a quadrilha do Michel botou. A quem Boulos se refere ao falar da quadrilha de Michel Temer? A Lula, o corrupto e lavador de dinheiro do Petrolão, que apoiou o nome de Temer para ser vice-presidente de Dilma Rousseff? Ou a Dilma, em cujo governo estourou a crise econômica? Essa, de fato, era a turma do ex-vice Michel, eleito para o cargo com voto de petistas e linhas auxiliares como Boulos e PSOL. O resto é dor de cotovelo pela queda de Dilma decorrente de fraudes fiscais. Coautora do pedido de impeachment da petista, a advogada e professora Janaína Pascoal participou no domingo, no Rio de Janeiro, da Convenção Nacional do PSL, que confirmou a candidatura de Jair Bolsonaro. Atuante nas redes sociais e cotada para ser vice na chapa, Janaína criticou uma ala de seguidores do deputado que, segundo ela, só aceitam quem pensa exatamente igual a eles. Não se ganha a eleição com um pensamento único. E mais, não se governa uma nação com um pensamento único. Essa parte é muito importante. Os seguidores, muitas vezes, do deputado Jair Bolsonaro, eles têm uma ânsia de ouvirem um discurso inteiramente uniformizado. Pessoas só são aceitas quando pensam exatamente as mesmas coisas. Reflitam se nós não estamos correndo risco de fazer um PT ao contrário. Nós temos um povo multifacetário. Às vezes um grupo concorda com outro num ponto, discorda de outro. Se nós construirmos um quadradinho e quisermos que todo mundo esteja dentro daquele quadrado, nós estamos limitando a possibilidade de vitória e a possibilidade de governar. Há pontos de divergência entre Bolsonaro e Janaína. Ele é a favor da redução da maioridade penal, ela é contra. Ele é contra cotas raciais em universidades, ela é a favor. Apesar disso, Bolsonaro elogiou dias depois a sinceridade de Janaína, deu nota 8,5/9 para seu discurso, disse que foi muito bom e que ela agrega muito eleitoralmente, pois é mais uma blindagem no tocante à corrupção. Ele também ofereceu a ela o Ministério da Educação de seu eventual governo. O deputado federal Major Olímpio, do PSL, pregou o diálogo entre Bolsonaro e Janaína para que cheguem a um acordo sobre o papel dela no projeto do partido. Ambos ficaram de conversar nesta segunda-feira, 30 de julho. Já o Centrão, auto-intitulado Centro Democrático, formalizou apoio a Geraldo Alckmin, que também permanece sem vice após a recusa de Josué Alencar. Em evento na quinta-feira em Brasília, líderes do grupo que reúne DEM, do agora ex-candidato Rodrigo Maia, PP, PR, PRB e Solidariedade, sentaram-se à mesa com o ex-governador de São Paulo para anunciar a aliança que renderá ao tucano o maior tempo de TV entre os presidenciáveis, 440 milhões de reais de fundo eleitoral, além de turbinar a estrutura partidária e a capilaridade da campanha nos estados. A cena do balcão de Alckmin, no entanto, ilustrou o balcão de negócios do Centrão, embora o ex-governador tenha negado no programa Roda Viva o toma lá da cá e afirmado que não há hipótese de voltar o imposto sindical, defendido por Paulinho da Força, um dos vários investigados que sentaram naquela mesa. Os outros foram Ciro Nogueira, presidente do PP, o ex-ministro Marcos Pereira, presidente do PRB, o ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, e os deputados Júlio Lopes, do PP, e Rodrigo Garcia, do DEM. Durante o evento, o tema das investigações não foi abordado e Alckmin pediu ao deputado Milton Monti, do PR, que enviasse um abraço fraterno a Valdemar Costa Neto, preso no Mensalão. Presidente do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto ainda disse que o espírito público e o sentimento de brasilidade caracterizaram o avanço dessa aliança dos partidos do Centro Democrático. Então tá. Por falar em brasilidade, o economista Roberto Janete da Fonseca foi afastado na quinta-feira da campanha do ex-prefeito João Dória para o governo de São Paulo após ser alvo da Operação Zelote.
Gianetti era coordenador-geral do programa de governo do Tucano e teve endereços revistados por policiais federais. Segundo a PF, a empresa Paranapanema repassou 8 milhões de reais à empresa de consultoria de Gianetti, a Caduna. Ele teria ficado com 2,2 milhões. O restante teria sido repassado a 2 escritórios de advocacia que encaminharam parte do dinheiro a ex-conselheiros do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Esse último repasse serviu, segundo o Ministério Público, para manipular julgamento no Conselho e livrar a Paranapanema de uma multa de 650 milhões de reais. Já Ciro Gomes costuma dizer que não é candidato a ditador, mas continua soltando declaração atrás de declaração que desmente a si próprio. O presidenciável do PDT já disse que receberia a turma de Sérgio Moro na bala se fosse decretada sua prisão, já cogitou sequestrar Lula e levá-lo para uma embaixada a fim de impedir a prisão do chefão petista, já xingou de filho da puta o promotor de justiça, que na verdade é uma promotora, responsável pela investigação dele por injúria racial contra o vereador negro Fernando Holliday, do DEM de São Paulo, que Ciro chamou de capitãozinho do mato. Como se não bastasse, Ciro afirmou agora que Lula só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. E ainda acrescentou: botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR, disse que não existe essa possibilidade porque Ministério Público e Judiciário já trabalham dentro da caixinha da Constituição. Para Cavalcante, fica claro que Ciro se incomoda com a independência do trabalho dessas instituições. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, que assumirá a presidência do STJ no final de agosto, disse que qualquer pessoa que cumpra pena no Brasil é um preso do Estado e não de governo. Cavalcante e Noronha estão certos, claro. O nome disso que Ciro sugeriu fazer com o Judiciário e Ministério Público é ditadura do Executivo. Parece que a perda do apoio do Centrão subiu a cabeça do pedetista, que agora acena a militância de extrema esquerda. O pior é que, ao tentar se explicar, Ciro alegou que o termo caixinha foi uma figura de linguagem usada para explicar que eles não podem se meter em tudo. Ora, Ciro, na condenação e na prisão de corruptos e lavadores de dinheiro, eles têm mais a que se meter sempre, mesmo que os criminosos, como Lula, sejam camaradas de qualquer candidatinho a ditador. Por falar nisso, o PT, apoiador de Daniela Ortega, demorou 3 dias para se manifestar sobre a morte da estudante brasileira de medicina Rainéia Gabriele Lima, assassinada na Nicarágua na segunda-feira. A nota assinada por Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do partido e mulher do ex-tesoureiro petista Delúbio Soares, pede às autoridades nicaragüenses a pronta apuração dos fatos que cercam este crime que vitimou uma jovem que nada tinha a ver com os conflitos locais. E se tivesse a ver, Mônica, se Rainéia fosse uma manifestante contrária a Ortega, o assassinato estaria liberado? Segundo testemunhas e colegas, Rainéia foi vítima de paramilitares que apoiam a ditadura, ou seja, milícias do ditador apoiado pelo PT. A nota do partido afirma também que a paz e a reconciliação da sociedade nicaragüense somente será alcançada por meio do diálogo político entre governo e oposição, sem ingerências externas. É um comunicado cínico, claro. O diálogo político da ditadura de Ortega já matou mais de 360 pessoas nos protestos pelo país, muitas delas estudantes universitárias como Rainéia. As milícias mataram, por exemplo, o adolescente Leitinho Chavarria, de 16 anos, na pequena cidade de Rinotega. E enquanto o corpo do jovem era velado, uma dezena de paramilitares encapuzados ainda chegou ao cúmulo de abrir fogo contra os parentes e amigos do rapaz, ferindo pelo menos 15 pessoas. Isso mesmo, mataram estudantes e abriram fogo no enterro. E a mesma Mônica Valente, que assinou a nota petista, havia tentado justificar a carnificina 8 dias antes, em seu discurso no Foro de São Paulo, em Cuba. Depois de tantos sucessos, sofremos uma contraofensiva neoliberal, imperialista, multifacetada, com guerra econômica, midiática, golpes judiciais e parlamentares, como ocorre na Nicarágua e ocorreu na Venezuela. O que ocorre tanto na Nicarágua quanto na Venezuela é o assassinato de inocentes por milícias que só dialogam com aqueles que defendem suas ditaduras de estimação. Ainda bem que no Brasil o PT não está mais no poder. E ainda bem que aqui existem juízes como Sérgio Moro.
Em debate sobre corrupção em São Paulo, Moro ironizou as críticas por ter despachado durante as férias quando apontou a incompetência do plantonista do TRF4, Rogério Favretto, para mandar soltar Lula. Dá até brincar, a imprensa vive questionando o juízo porque as férias são muito longas. Com alguma razão, de fato. Aí quando o juiz trabalha nas férias também criticam, é complicado. Né? Sabe como é, Moro? Petista já não trabalha em dia útil, que dirá nas férias. Curiosamente, a revista eletrônica Cruzoé, lançada pelo antagonista, revelou a mesada de R$100 mil que o futuro presidente do STF, Dias Toffoli, recebe de sua mulher, dona de um escritório de advocacia com causas milionárias no STJ e no TSE. No total, Dias Toffoli ganhou R$4,5 milhões, mas os pagamentos não foram sinalizados ao COAF, ao menos em 2015. Mas uma das maiores polêmicas da semana foi o Facebook ter derrubado contas de direita no Brasil, algumas das quais ligadas ao MBL. O Ministério Público Federal em Goiás decidiu então cobrar em caráter de urgência explicações do Facebook sobre a remoção de 196 páginas e 87 perfis de sua rede social. O procurador da República, Ailton Benedito, deu 48 horas para o envio da relação de todos os perfis e páginas removidos e a justificativa fática específica para a exclusão de cada um. Juntos, eles possuíam mais de 500 mil de seguidores. Em abril, nos Estados Unidos, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, já havia sido emparedado pelo senador republicano Ted Cruz sobre a censura política na rede social, com a derrubada de um monte de páginas de direita, sem que nenhuma de esquerda tivesse passado por isso. Mr. Zuckerberg, does Facebook consider itself a neutral public forum? Senator, we consider ourselves to be a platform for all ideas. Let me ask the question again. Does Facebook consider itself to be a neutral public forum? And representatives of your company have given conflicting answers on this. Are you a First Amendment speaker expressing your views, or are you a neutral public forum allowing everyone to speak? Senator, here's how we think about this. I don't believe that there is certain content that clearly we do not allow, right? Hate speech, terrorist content, nudity, anything that makes people feel unsafe in the community. Mr. Zuckerberg, I will say there are a great many Americans who I think are deeply concerned that Facebook and other tech companies are engaged in a pervasive pattern of bias and political censorship. Are you aware of any ad or page that has been taken down from Planned Parenthood? Senator, I'm not, but let me just... How about MoveOn.org? Sorry? How about MoveOn.org? I'm not specifically aware of those. How about any Democratic candidate for office? I'm not specifically aware. I mean, I'm not sure. Aqui, o deputado Jerônimo Gorgen, do PP, gravou vídeo repudiando a ação do Facebook contra usuários identificados como fakes e propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso é inaceitável. Páginas como do Movimento Brasil 200 serem retiradas do ar, eu não posso de forma alguma admitir, em nome da democracia do Brasil, que uma empresa privada selecione aquilo que ela queira permitir que seja comunicado à sociedade. Estamos estudando, inclusive, a possibilidade de colhermos assinaturas para uma CPI do Facebook para evitar fatos como esse que são lamentáveis nesse momento do Brasil. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.